Fala rapaziada, que é Cícero do canal Cicerossauro. Vamos relembrar hoje como jogava aquela Turquia de 2002 que alcançou a terceira posição da Copa do Mundo. O fato da Turquia não ser uma potência ainda no futebol é algo que me intriga, porque tem a segunda maior população do continente europeu e ainda a gente sabe o amor que os turcos têm pelo futebol. Muitos jogadores de qualidade surgem no futebol turco, mas uma geração mesmo foi só naquela ali que começou nos anos 90 e terminou ali no final dos anos 2000, tendo 7 ou 8 jogadores de ponta no futebol mundial. O Brasil foi o único time que conseguiu parar aquela seleção da Turquia na Copa de 2002. E na época pra gente era uma surpresa a Turquia ter chego até aquela posição na Copa e jogado tão bem. Mas analisando hoje os jogadores e também os resultados que os times turcos e também a própria Turquia teve em competições anteriores, a gente vê que eles tinham um grande potencial. O time do Galatasaray conquistou 10 títulos durante os anos 96 até 2000, com destaque para o da Copa da UEFA da temporada 99-2000, vencendo o Arsenal na final, e em seguida a Supercopa da UEFA vencendo o Real Madrid. Essa equipe contava com alguns estrangeiros de altíssimo nível, como o grande ídolo do Galatasaray, o Romeno Hagi, os brasileiros Tafarel e Jardel, mas a base da seleção turca estava ali. Na Eurocopa de 2000, a Turquia caiu em um forte grupo, tendo Itália, Suécia e Bélgica, e conseguindo passar para a segunda fase na segunda colocação do grupo, já mostrando estar preparada para uma Copa. Depois da Euro, o time do Galatasaray teve seus principais jogadores vendidos, tendo a Liga Italiana como principal destino desses atletas. Essa mudança de liga e dos jogadores turcos, principalmente os do Galatasaray, que tiveram maior repercussão aí e sucesso na Europa, fez com que os atletas turcos ficassem mais experientes e preparados para competições de alto nível como uma Copa do Mundo e Eurocopa. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo, a Turquia não caiu num grupo tão forte, tendo apenas a Suécia como adversário mais temido. Acabou ficando na segunda posição e depois enfrentou a Áustria nos playoffs. Venceu o primeiro jogo na casa do adversário por 1-0. Para festejar a classificação para o Mundial, goleou por 5-0 em casa. Na Copa do Mundo, a Turquia levou sorte na primeira fase, pois tirando o Brasil, as seleções que ia enfrentar eram Costa Rica e China. E a gente lembra que na estreia da Copa do Mundo de 2002, o Brasil teve uma dificuldade enorme contra a seleção turca. A partida terminou 2-1 e isso porque o juiz deu uma baita colaborada com a seleção, marcando aquele pênalti sem noção do Luizão fora da área. Se, por exemplo, fosse hoje em dia, dificilmente isso aconteceria, porque o VAR iria ver aquele erro. No final, teve ainda aquela confusão com o Rivaldo que provocou a expulsão de Unsal. A segunda partida turca foi contra a Costa Rica, e o jogo foi bem parelho, terminando em 1-1. Contra a China, a Turquia garantiu a sua classificação, tendo a colaboração da seleção brasileira que goleou a Costa Rica e fez o saldo turco ficar bem superior ao do país da América Central, no critério de desempate. Essa classificação, na segunda posição, ainda acabou sendo boa para a Turquia, que encarou o Japão nas oitavas de final e Senegal nas quartas, enquanto o Brasil, ficando em primeiro, enfrentou dois adversários muito pesados, a Bélgica e a Inglaterra. Nas semifinais, a Turquia estava com sangue nos olhos, querendo se vingar da derrota na primeira fase contra o Brasil, e a partida foi ainda mais truncada, terminando, como bem sabemos, 1-0 com um gol genial de Ronaldo. Na disputa de terceiro e quarto lugar, enfrentou a outra anfitriã, a Coreia do Sul, que queria muito conquistar a terceira colocação e também contava com a ajuda de sua torcida. Em um grande jogo, a Turquia venceu por 3-2, colocando seu nome na história das Copas. O time era comandado por Şenol Güneş e jogava da seguinte maneira: em um 4-4-2 losango, na defesa apenas um dos laterais subia com frequência, que era o lateral esquerdo. O lateral direito subia somente quando necessário, e o lateral esquerdo era um dos pontos de desafogo desse time, subindo bastante com sua velocidade e puxando contra-ataques. O meio de campo formava o losango, com um volante bem defensivo, o popular cabeça de área, guerreiro, marcador e protetor da defesa, dois meias centrais com a função de marcação e apoio ao cabeça de área, mas que puxavam contra-ataques, articulavam o meio de campo, chutavam de fora da área e até se movimentavam buscando as pontas em alguns momentos do jogo. Um meio ofensivo, o popular camisa 10, que circulava por todo o meio de campo buscando a bola e procurando um passe perfeito para deixar os atacantes na cara do gol. Esse meia também caía pelas pontas se necessário e até entrava bastante na área para finalizar. Um atacante de movimentação, veloz, habilidoso e criativo, que também caía pelas pontas quando necessário. E por fim, um centroavante de área com uma função de finalizador, mas também de pivô. Rustu era um dos mais carismáticos jogadores do elenco e era o goleiro. Costumava usar sua pintura de guerra ao entrar em campo
fez um Mundial incrível, mostrando elasticidade, reflexos e liderança. Jogava pelo Fenerbahçe na época e após brilhar a Copa do Mundo foi vendido ao Barcelona, sendo um fiasco atuando pelo time catalão. É o recordista de atuações com a camisa da seleção turca, tendo 120 aparições. O lateral direito era Akiel, que podia jogar como zagueiro também e era um jogador bem defensivo. Na época, jogava pelo Fenerbahçe, mas teve seu melhor momento naquele Galatasaray, campeão da Copa da UEFA. Marcava muito bem e batia bastante nos atacantes. Como subia pouco ao ataque, fazia recomposição como terceiro zagueiro pela direita, já que o lateral esquerdo Pembe era um jogador de técnica e criatividade. Tanto é que jogou como meia por muitos anos no Galatasaray e subia bastante ao ataque. Na defesa, Korkmaz era o xerifão. Ele já tinha 33 anos e era ídolo no Galatasaray, onde jogou sua carreira inteira, sem nunca ter trocado de clubes. Exemplo de garra e liderança em campo, não aliviava para ninguém nas divididas, e se destacou pela grande raça que mostrou na Copa. Alpay era o outro defensor, excelente nas bolas aéreas, também foi um grande marcador e sentava a porrada nos atacantes adversários. Jogava pelo Aston Villa em 2002 e já era conhecido na Europa pelo seu estilo vigoroso de jogar. Como citamos antes, o meio de campo formava um losango, ou seja, tinha um volantão protegendo a defesa, 2 meias centrais e um camisa 10. O volantão era Tugay, que também jogava na Inglaterra. Foi ídolo do Blackburn, time pelo qual jogou seus últimos 8 anos da carreira. Se destacou pelos clubes jogando como meia central, já que tinha grande passe e chute de longa distância, mas sendo algonês, preferiu utilizá-lo como volante, sem que ele pudesse sair muito para o jogo e se apresentasse ao ataque, mas devido ao seu grande talento e versatilidade jogou muita bola nessa nova função. O Mite da Vala caía mais pela direita, no meio de campo, losango. Esteve na grande fase do Galatasaray, mas na época da Copa já era jogador do Milan. Era veloz e contribuía muito ofensivamente, até porque era bom finalizador e circulava muito pelo campo. Emre Belözoğlu era o grande craque no meio de campo daquele Galatasaray multicampeão e foi vendido para a Inter de Milão após o sucesso. Baixinho, ligeiro, sabia usar bem o corpo, grande controle de bola, ótimos chutes e tinha uma visão de jogo fora do comum. Seu ponto fraco era o temperamento explosivo, que lhe rendia muitos cartões sem necessidade. O camisa 10 era Basturk, outro baixinho genial, tinha excelente passe, boa finalização, com a perna direita e estava em grande fase jogando pelo Leverkusen, sendo o camisa 10 daquele time com Zé Roberto, Lúcio, Ballack, que chegou até a final da Champions. Basturk nunca jogou por clubes turcos, porque na verdade ele é um alemão, mas filho de turcos, se naturalizou para defender a seleção. Hasan Şaş, para mim, foi o grande nome da Turquia na Copa de 2002. Conseguia fazer ao mesmo tempo o papel de meio atacante, ponta e até segundo atacante, devido ao seu grande dinamismo em campo. Um jogador extremamente veloz e habilidoso, marcou 2 gols na Copa, um deles contra o Brasil na estreia. Fechando o time, o temível Hakan Şükür, que antes da Copa era tido como o grande craque desse time turco, porque atuando pelo Galatasaray no período em que o time ganhou quase tudo que disputou, ele foi o artilheiro do campeonato turco 3 vezes e tinha uma média de gols incrível, principalmente nas bolas aéreas, devido ao seu bom tempo de bola e cabeceio com muita força e precisão. Porém, na Copa do Mundo, o time todo brilhou e ele não teve o brilho esperado, mas teve sua função como referência sempre bem feito. Tanto é que se não fosse isso, não sobrariam espaços para Şaş e Basturk criar jogadas. Era até um dos nomes cogitados para ser artilheiro dessa Copa, mas acabou marcando apenas um gol, diante da Coreia do Sul, na disputa de terceiro e quarto, e esse gol ainda foi extremamente especial, pois até hoje é o recorde de gol mais rápido da história das Copas, tendo ocorrido com apenas 11 segundos de bola rolando. Foi o capitão do time na competição e até hoje é o maior artilheiro da história da seleção turca, com 51 gols anotados. Mais de 20 anos se passaram e a Turquia nem de longe teve uma seleção parecida com aquela. Além disso, a saída de muitos turcos de seu país para outros países da Europa, principalmente a Alemanha, que recebe mais imigrantes turcos, grandes jogadores acabaram nascendo nesses outros países com a descendência turca. Até podemos citar 2 exemplos que a Alemanha tem, que é o Özil, foi campeão mundial, e o Gundogan, que é um jogador de altíssimo nível também. É uma pena o povo turco não ter uma seleção tão presente nas grandes competições, já que é um povo que adora demais o futebol e a gente espera então que nos próximos anos a Turquia consiga ter uma boa seleção e repetir os feitos da Copa de 2002. Como sempre falo no final dos vídeos, se vocês tiverem alguma outra sugestão aí de algum
time que a gente queira relembrar a forma dele de jogar, ou até conhecer a forma de jogar e estudar o porquê chegou tão longe, não sendo uma equipe favorita, peço que vocês comentem aí como sugestão para eu estudar esses times e trazer aqui esse vídeo para vocês. Eu espero que tenham gostado do vídeo, peço que se inscrevam no canal e também curtam esse vídeo para me ajudar. Muito obrigado pela atenção e um abraço.